Temos Flávio... Vamos ver a mentalidade desses retardados? Nacional do Brasil. E também aproveitando duas perguntas em uma. O senhor mesmo disse que a taxa Alexandre de Moraes, o Donald Trump citou o caso no STF, mas o Lula está sendo apontado como culpado. A ideia é o quê? Que o Lula interrompa a ação penal? Não, em primeiro lugar, chame do que quiser, se é uma interferência. Eu estou falando que é uma realidade. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, sim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais, e sabe-se lá quais vão ser os outros fatores que ele também vai colocar na mesa. E se quanto mais nós resistirmos, nós vamos resistir bravamente, maravilha, vamos bater palma. O que ele está propondo é o seguinte, olha, diante de uma ação de força maior contra você, desista. Jamais resista. Dentro de uma ação arbitrária e violenta contra você, desista. Aceite e se renda. Veja, a gente sabe muito bem da posição de hipossuficiência nessa relação. Agora, é sempre isso? É desistir? Tá no DNA, não tá? Vem do papai esse DNA de desistir, de acovardar, de acadelar. O cara fala, na maior cara do... Ó, força maior, só nos resta se enceda em tudo. Veja, entendendo que a questão é, acima de tudo, comercial e geopolítica, o que significa ceder em tudo? Vamos supor que o Lula comece a ceder ali nas tarifas. É isso que o Trump vai... Ele vai parar ali? Vamos supor que o Trump comece a querer que o Brasil desacople em alguma medida da China, do ponto de vista geopolítico. E se a China não gostar? E se isso se transformar, por exemplo, em diminuição na compra de commodity brasileira por conta da China? Porque a China joga esse é o jogo da China. E se o que os Estados Unidos propor foi basicamente o Brasil entrar em recessão? Os Estados Unidos estão propondo... Não, os Estados Unidos não estão propondo. O Trump está fazendo aquela coisa clássica dele, que ele está te dando um grande murro na cara, você toma um soco, fica atordoado e fala, vamos sentar e negociar agora. E o que o Coisa está falando, não, ele deu um socão, ele pode dar outro socão e outro socão, então fique pelado aí, dê tudo pra ele. Calma aí, cara. Calma aí. Calma aí, meu querido. Calma aí, querido. Última coisa que eu quero aqui é que o Lula tenha grandes alternativas à mão. É uma desgraça a gente estar na mão desse vagabundo aqui. Como seria uma desgraça... Eu vou até te falar, Riso, como seria uma desgraça estar na mão do Bolsonaro nesse sentido. Sim. Porque o Bolsonaro, se tivesse presidente agora, estaria, vamos dizer, completamente acadelado pro Trump. Acadelado como se não houvesse amanhã. Ao mesmo tempo, ele não ia poder cortar os vínculos com a China. E eu não duvidaria que o Trump ia estar pressionando o próprio aliado dele. Coisa que o Trump faz sem dó. Sem dó. Vamos lá. Mas agora, a consequência vai ser um aumento de taxas, vai ser a imposição de sanções a alguns CPFs aqui no Brasil, que já vem sendo anunciadas, inclusive, por algumas autoridades do governo americano, na chamada Lei Magnitsky, que simplesmente faz um cancelamento financeiro de uma pessoa, de uma empresa em todo o mundo, o que é algo muito grave. A pessoa vira realmente um par internacional. O problema quem virou par internacional foi a VEG. Foi a Embraer. Quem virou par internacional foram os produtores de tilápia
do Brasil. Quem virou par internacional foi o pecuarista brasileiro. Quem virou par internacional foi o produtor de MDF no Brasil. Foi o produtor de motor elétrico do Brasil. Foi o produtor de turbina do Brasil. De laranja. Foi o produtor de laranja do Brasil. Sabe, sei lá, o seu José, que tem uma fazenda em Araçatuba e tem 250 funcionários, tá? Um deles é o Cleiton, que tá comprando um carro e trabalha lá com o concentrado de suco de laranja. Este cara se transformou num par internacional. Não foi o Xandão. Foi o Cleiton. Vamos lá. Chegou o momento de a gente botar a bola no chão. E como é que bota a bola no chão? A gente tem que parar com essa hipocrisia de insistir com tentativa de golpe aqui no Brasil, já que o presidente não era mais Bolsonaro e que ele fez tudo para uma transição pacífica, portanto não dá para botar um Rio de Janeiro na conta dele. O PGR, por exemplo, o PGR acabou de arquivar o pedido de investigação sobre o Carlos Lupe, que era o presidente do INSS, um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil, em tempo recorde. Quer dizer, fica muito claro que é um compadrio, em que a democracia está completamente desvirtuada. Como é que não se investiga quem era o ministro que tomava conta do INSS nessa época já assim, sem mal começar as investigações? Então fica muito claro essa lawfare, esse ativismo jurídico que está acontecendo aqui, e assim, impossível não perceber. Flávio essa falando espécie... isso, né? O cara que brecou a Lava Toga, o cara que validou todas as nomeações de PGR no governo do pai e no governo do Lula. E todas as nomeações de ministros da STF no governo do pai e no governo do Lula. Um cara que falou, não, o Cristiano Zanin é uma boa, tá? E que trabalhou no bastidor para aquele teatrinho da nomeação do Dino. Porque não podia falar, votei no Dino. É você, Flávio. Você, esse cara. Você é o cara do acochambramento jurídico. Você é o cara, depois que tá reclamando do INSS, você é o cara da rachadinha. Você é o cara que ajudou a destruir a Lava Jato, que pegava outros escândalos similares ao do INSS e passou pano pra geral, pra você se salvar e tá preocupado. Você tinha que estar preso. O Flávio Bolsonaro tinha que estar em cana junto com o Lula. Ele tinha que estar de mão dada com o Lula em cana. 2 vagabundos presos, cara. Vamos lá. Combinação do Ministério Público Federal atual com alguns ministros do Supremo. Isso é muito triste de falar, mas é indefensável que isso faça parte da democracia. O Ministério Público Federal hoje deixou de ser um órgão independente, passou a ser um despachante do Alexandre de Moraes. Essa verdade tem que ser dita com todas as letras, e é por isso que a gente chegou nesse ponto. Enquanto uma parte da imprensa, com todo respeito, continuar alimentando e potencializando essas narrativas irresponsáveis e mentirosas, seja de Lula, seja de Alexandre de Moraes, nós vamos continuar pagando um preço cada vez maior. Nós chegamos até aqui por causa disso. Então está na hora de nós, adultos, entrarmos na sala e discutirmos de uma forma séria e aberta, como eu estou fazendo com vocês aqui agora. Porque não dá mais para ficar mentindo e fingindo que nada de errado está acontecendo no Brasil. Senador, muito obrigado pela presença. Tá difícil aqui, hein? Desde que a gente começou o MBL lá em 2014, cara, dá pra falar que é um... Ou seja, eu comecei a viver política intensamente, tá? Dá pra perceber, assim, eu lido com situações cada vez mais ridículas ao longo do tempo. O Brasil só piora. Eu já acompanho, né? Política vai desde a infância. Mas eu nunca vi o Brasil numa situação tão ridícula como a atual. É a situação mais ridícula. Eu realmente nunca vi uma situação tão patética. São muitas cenas patéticas que me vêm. A gente nem comentou muito aquela cena do Lula deitado lá com o Macron numa peça de arte. O cara não entendendo nada. Por que eu tô falando isso? Porque final do governo... E eu não quero elogiar o Fernando Henrique. Uma das razões pra gente estar nessa merda é a falta de visão estratégica de longo prazo que tucanos tiveram. Tá? Com a sua vocação social-democrata que deu merda. Mas, assim, nós chegamos no final do governo Fernando Henrique com ele viajando com o Clinton e com o Blair. Isso aqui não é um endosso ao Clinton ou ao Blair. Mas viajando com eles para Camp David. Era um país que era visto, tipo, isso aí vai dar certo. A gente passou a ser o país que o Lula fica deitado participando de uma peça artística bizarra na frente de outro chefe de Estado como se fosse uma cadela prenha. E que a oposição a esse cara favorita vencer a eleição em 2026, que isso fique claro. Presta esse papel de puxa-saco do Trump enquanto o Trump pune a gente. Eu não posso falar que isso não é um retrocesso. Isso é um retrocesso.
Eu não tenho como não falar isso. Isso é um retrocesso meio que inigualável, cara. Eu nunca vi uma parada dessa. Dentro da França e tudo. E, inesperadamente, ele resolveu interagir com uma das criações desse artista. Eu acho que ele quis demonstrar com isso que ele ainda está em boa forma física, porque ele levanta a perna, ele baixa a perna, entendeu? Bota aí, dona Alice. Isso é um vovô senil. Ele é um vovô que tá senil. Ele já... Você imagina o Xi Jinping nessa posição? Nessa posição? Isso... Eu não sei o que dizer. Eu nem sei se ele tava bêbado. Agora tá falando de cachaça. Eu nem sei dizer se ele tava bêbado, galera. Eu nem posso dizer que ele tava bêbado, porque pra mim ele tá senil. É um velho senil. Então, um velho senil, aí, assim, o Brasil no meio de uma crise, né, com um problemão pra lidar, e aí ele fica realmente fazendo aqueles comícios ali, falando com aqueles pelego pago pra estar ali no evento, com um bonezinho azul dado pra essa pessoa. Ah, olha só os Bolsonaro aí humilhados. Que tão humilhados mesmo. Então, se tem algo de bom nisso aí é o seguinte, né? As pessoas que têm consciência não vão ficar nem Lula nem Bolsonaro. Mais do que nunca, a hipótese de um novo caminho para além dessas duas bostas começa a surgir. Eu gosto muito que as pessoas falam, não é nem esquerda nem direita, vou à frente. Mas não é nem isso, não é nem esquerda nem direita, eu estou acima. É muito mais sobre uma questão de caráter e cognição. Você tem que ser moralmente e em termos cognitivos superior a esses caras. É uma questão de honestidade intelectual e capacidade intelectual. Porque é um modelo político que pressupõe a traição, o escárnio e a burrice. Mas assim, se tem uma coisa que também tá engraçada, esses caras estão se matando entre si. Eles estão se matando. O Tarcísio ontem estava sendo parabenizado lá. Não, o Tarcísio soltou uma nota batendo ali e tal. Só que o Tarcísio tem um problema. O Tarcísio, ele é o candidato da Faria Lima e é um candidato que estava contando com o apoio de muito do setor produtivo. Por exemplo, o Rubens Ometo, um dos maiores, vocês sabem o que, né? BAN, termina com S, da nação, tá com ele. Então, esses empresários que atuam em São Paulo foram prejudicados. Então, eles estão, ô Tarcísio, vamos atuar. Eu mostrei ontem o Centrão, que é o grande fiador da candidatura Tarcísio, já começou a pressionar o Bolsonaro, vocês vão parar com essa merda, isso tá dando problema. E aí hoje o Tarcísio veio querer mostrar serviço, né? Então ele botou, acabo de me reunir com o Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em Brasília. Conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e agro brasileiro e também o reflexo disso para as empresas americanas. Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados para buscar soluções efetivas. É preciso negociar. Narrativas só resolverão o problema. Responsabilidade de quem governa. Ou seja, ele quis meter, sabe o que? O estadista ali. Quis meter o estadista. Só que ele tá refém, né? Então aí veio o Rodrigo Constantino, que está inserido na mesma estratégia do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, e meteu-lhe: quem tem Tarcísio como esperança não precisa de adversários. Quem tem Tarcísio como esperança não precisa de adversários. Por quê? Porque o Tarcísio, já em nome da construção centrônica dele, ele já teve que soltar outra declaração, senão ele parece um idiota. Porque os bolsonaristas estão parecendo idiotas na praça. E já começou a apanhar. Tanto que o Eduardo Bolsonaro faz um post, eu até gravei um videozinho sobre isso. O Eduardo Bolsonaro faz um post, que tem um gráfico, Riso. Esse aí. E no post, ele tá, no fundo, ele não cita, ele está atacando o Tarcísio. O post é um post anti-Tarcísio, veja só. Ele diz: qualquer tentativa de acordo sem um primeiro passo do regime em direção à democracia será interpretado como mais um acordo caracu, pois isso já foi exaustivamente tentado no passado, e os americanos também já conhecem essas histórias. Ou seja, retirar a tarifa Moraes agora significa sem oposição na eleição de 2026. Esquerda eternamente no poder, pois eleição de 26 será mais ditatorial que a de 22, e sem sequer aparecer nas urnas. Jair Bolsonaro preso até morrer. Moraes voltando como sempre, dobrando a perseguição.
Redes sociais com mais censura do que a China. Velhinhas presas seguindo o rito sui generis de progressão de regime igual ao do deputado Daniel Silveira. O único fato em favor da liberdade nos últimos anos foi a ação forte de Donald Trump. Antes disso foi só censura, prisões e regulamentação das redes sociais. E acordos caracu, não mais. Lamento, mas não dá para pedir ao presidente Trump e nenhuma autoridade internacional minimamente decente para tratar uma ditadura como se fosse uma democracia. Ou uma anistia ampla, geral e irrestrita para começar, ou bem-vindos a Brazuela. O que ele tá avisando nesse toque? Não venham querer resolver isso aqui em termos comerciais, tá? Que é o gráfico aí, que é o Tarcísio. Não venha querer tratar nesses termos, ou botar o centrão para avisar nós bolsonaristas que como agir, tá? Porque isso nos impede de chegar ao nosso objetivo. E o nosso objetivo é Trump, na cabeça dele, tá? Trump bater muito e o Lula brigar com o Alexandre de Moraes, ou o Alexandre de Moraes voltar atrás no processo. Veja só, a coisa vai se agravando. Olha a notícia. Tarcísio tentou convencer STF a autorizar viagens de Bolsonaro aos Estados Unidos para negociar com Trump. Magistrados consideraram a ideia esdrúxula e não vão conceder permissão. O governador de São Paulo, Tarcísio, telefonou para ministro do STF com uma proposta considerada surpreendente e esdrúxula. Ele sugeriu que a corte autorizasse Jair Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump. O argumento do governador paulista era de que o ex-presidente teria a capacidade de negociar com o norte-americano uma pacificação com o Brasil, arrancando dele a diminuição da sobretaxa de 50% aplicada ao país. Seria ao mesmo tempo um sinal de boa vontade do STF com ele. Magistrados consideraram a ideia totalmente fora de propósito. Bolsonaro teve o passaporte preendido e está impedido de viajar para fora do país. Ministros enxergam um risco, inclusive, de que ele fuja, obtendo asilo político de Trump para escapar da prisão no Brasil. Além disso, o tribunal entende que deve haver um respeito às instituições que têm a obrigação de negociar com outros países. Presidência da República e o Ministério das Relações Exteriores. Bolsonaro, ex-presidente A assessoria do governador não respondeu ao pedido da coluna para responder. O governador está sob intensa pressão dos setores econômicos paulistas, como eu disse, que serão prejudicados com o tarifaço de Trump. De acordo com interlocutores de Bolsonaro, a ideia é construir um acordo para que Bolsonaro viajasse aos Estados Unidos com Hugo Mota e Alcolumbre, para que eles discutissem a aprovação pelo Congresso de uma anistia ao ex-presidente. Ambos não participaram das tratativas e seriam consultados posteriormente. Em carta dirigida a Lula, o presidente norte-americano afirmou que estaria impondo a sobretaxa, entre outras razões, porque Bolsonaro estaria sofrendo uma caça às bruxas. Disse também que o julgamento dele pelo STF, blá blá, a carta blá 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 blá. Cara, eu mantenho tudo que eu disse sobre a inteligência acima da média do Tarcísio. Brilhante. QI lá pra lá de 145. Pra lá. Dito isso, Rafael Almeida Riso. Esse cara é governador de São Paulo. E ele propõe para o STF que seja estabelecido um negociador informal que não tem autoridade para fechar nenhum acordo. E que esse negociador informal é o Bolsonaro, que vai fugir para os Estados Unidos, não sejamos vai fugir dos Estados Unidos e talvez cantar a vitória. Tipo, estou aqui e eu fechei com o Trump uma vitória. Para dar uma vitória política pro Bolsonaro. Sejamos honestos, o Tarcísio não acredita nisso. Óbvio que não acredita. E ele deve ter sido, vamos dizer, convencido pela família Bolsonaro a fazer essa ligação pro STF, que talvez parte do plano era esse. Os Bolsonaro, o Eduardo lá nos Estados Unidos falou, o Brasil assim, a galera tá que nem barata tonta, o bicho tá pegando, então é o seguinte, agora vamos mandar o Jair salva o Brasil. E aproveita e foge. E o Tarcísio ligou pros caras. Esses caras não tiveram pai. Eu me pergunto seriamente se esses caras não tiveram pai. Porque você tem que aprender sobre dignidade, sobre saber o próprio tamanho, mas ter autorrespeito, cara. Respeito próprio. O Tarcísio, eu volto a colocar, um cara que tem muito mais capacidade que o Bolsonaro, muito mais inteligente, que tem uma dedicação ao que ele estudou e trabalhou muito maior. Mas o fato dele se submeter esse cara o tempo todo pra tudo, tem que ter algum limite, mas não tem limite. Porque como a vida dele é sobre isso, ele servia ao sonho alheio, à imaginação alheia, eu já falei, ele é engenheiro e o Bolsonaro é o arquiteto. Então ele tem que ficar tocando o que o outro imagina. Se o arquiteto é uma merda, o engenheiro pode ter um QI de 200. Que é uma ideia, ele vai executar bem uma ideia de merda.
A concepção do Bolsonaro, os planos do Bolsonaro, são todos uma merda. Então o que adianta ter um puto engenheiro? Se eu desenhei uma casa quadrada que o Pablo Marçal gosta, eu fiz lá a casa greco-goiana do Gustavo Lima, o Riso pode mostrar. Plá, parece a casa de touro no Cavaleiros do Zodíaco, né? Tá aí, ó. É a casa de touro. O Gustavo Lima e o pessoal greco-goiano resolveu, não, olha, eu quero morar numa casa assim, parece uma loja da Havan. Né? Todo o dinheiro do mundo não consegue comprar o mínimo de sofisticação e elegância, né? Pobreza tá lá dentro, a conta tá recheada, mas a cabeça tá vazia. Então assim, você pode ter o melhor engenheiro do mundo, se o arquiteto é uma merda, você só vai entregar uma merda muito bem construída. O Tarcísio é um engenheiro, então ele vai entregar lá a ideia, a concepção acelerada dos chefes dele. E ele não se subleva contra isso. Ele aceita isso passivamente. Ele aceita passivamente isso e se submete a essa humilhação ali. Alô? Alexandre, escuta, é o Tarcísio, o governador. Escuta, tô falando aqui, o Bolsonaro, o 01, o capitão Bolsonaro, o Xandão. Oi! O 01, né, tá com uma ideia de encontrar com o Trump para negociar uma solução para esse problema que está atrapalhando as empresas de São Paulo. Ele viajaria para lá com uma comitiva com o presidente da Câmara e do Senado e eles fariam as tratativas com o Trump. O quê? Eu espero que ele não tenha feito essa ligação. Eu espero, porque assim, isso é de um... Só que eu imagino, dada a genialidade dos envolvidos, que realmente esta era a parte que cabia ao Tarcísio no plano, Riso. Vai lá e liga lá, né? Que agora eles devem estar morrendo de medo. É justamente o que o STF não fará. A Aline Rossi, pois é, melhor ter menos QI. Eu prefiro ser burro. Porque, né? Dureza, hein, cara? Pelo amor de Deus, Riso. Assim, essa história toda, ela vai... O que eu quero dizer assim, galera, o STF que não entende nada de nada, fica legislando sobre tudo, Barroso dando suas opiniões aceleradas. O governador de São Paulo obedecendo planos feitos pelo Bananinha. O Bananinha tendo planos. O Lula gerindo o Brasil. O governo federal soltando memes de fudido cor, pra puta, ver o meme da risada. E a gente tá enfrentando os Estados Unidos com isso. Galera, é o nosso pior momento. É o nosso pior momento como nação. É o nosso pior momento. É o momento... Eu não tô fazendo exagero retórico, tipo, eu tô confuso, Riso. Eu não sei pra onde ir. Fala, fera! Curtiu? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta aí. Até o próximo vídeo.